ele. Paulo Fernando, seu voto para melhor em campo hoje. Olha, melhor em campo, cara, o Pipo foi muito bem, o Pico, né, foi muito bem, o Zé Ricardo jogou muito bem também, o Aleph Manga, enquanto teve fôlego, foi muito bem. Eu vou ficar com o Marcelo Rangel. Para mim, o Marcelo Rangel é o melhor homem em campo do Clube do Remo, porque se não fosse ele aí, a vaca tinha ido pro breio. É isso aí. Paulo Fernando então vota no Marcelo Rangel. André Júnior, seu voto para o melhor em campo hoje. Cara, acho que temos aí alguns jogadores que fizeram um jogo de nível parecido, mas por toda a contextualização, a contratação mais cara da história do Remo, enquanto esteve em campo, o meio-campo do Remo foi outro. Eu voto em Leonel Pico. Leonel Pico, então, foi o voto do André Júnior. Max Souza, seu voto. Oi, estão me ouvindo ainda? Beleza. Sim. Vocês estão em qual votação? Melhor em campo. Melhor, cara. Eu acho que o Marcelo Rangel falhou, hein? Não vou com ele hoje. Para mim, Leonel Pico, enquanto esteve em campo, ele demonstrou estar ligado, noção de espaço, noção de tempo, ele é craque, só que não tem condições para 90 minutos. Mas do que jogou, para mim, foi o craque do jogo. Meu voto também vai para ele, viu, amigos? Leonel Pico arrebentou. Enquanto ele esteve... E atenção para essa informação que eu vou trazer. Informação na opinião, né? Enquanto ele esteve em campo, o meio de campo do Clube do Remo foi um meio de campo de Série A. Um meio de campo que dá pra gente confiar para os próximos jogos. Não só ele. Fazer uma menção honrosa aqui pro Diego Hernandes, que jogou muita bola. Pro Zé Ricardo, que é uma grata surpresa desse Remo. Já não é de hoje, desde o início da temporada. Menção honrosa para ele. Mas o Pico realmente mostrou para nós que no inflacionado futebol brasileiro, se ele jogar tudo o que ele jogou hoje, nas próximas 36 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele vai valer muito mais do que cada centavo desses 9,8 milhões de reais que o Remo gastou. Mas foi ele quem ganhou, inclusive, o prêmio de melhor em campo. Foram 3 votos para o Leonel Pico, 1 para o Marcelo Rangel. Pior em campo, nosso Bola Morta, em nome de Funerária Recanto das Palmeiras. Ligue ou chame no WhatsApp 983012100. Paulo Fernando, seu voto. Eu vou ficar com... É difícil porque depois das substituições tiveram alguns jogadores que entraram e que entraram só com o nome, né? Que não participaram da partida. Mas eu vou ficar com o zagueiro, viu? Que joga do lado do Marlon hoje. Eu não gostei muito. Léo Andrade? De algumas e nem rebatidas. foi o pior jogo dele, né? Não gostei de algumas rebatidas dele. Não gostei dele na bola aérea. Acho que tem que ser repensada essa zaga do Remo. Entendeu? A bola aérea do Remo foi muito fraca. Acho que o sistema defensivo de um time que joga a primeira divisão não pode aceitar, como o Remo aceitou, os cruzamentos para dentro da área, porque senão vai sofrer muito na competição. André Júnior, seu voto para pior em campo, Bola Morta. Cara, vamos lá. Eu não vou. Acho que não vou com o Léo Andrade. Achei até que ele, dentro do que, como falou o Luizinho, né, do que ele já fez até momentos piores, não creio que hoje ele tenha sido. Do time que começou, acho que o Vitor Bueno bem travado, ainda mais tentando, o Diego Hernandes brigando, o Zé Ricardo lutando no meio, João Lucas na direita, Patrick de Paula também correu até o final. Pagar no Pix tem desconto, mas tá sem saldo? Faça Pix no crédito. O jogador do Remo tem destoado muito negativamente. Você quer ouvir meu voto? João Lucas na direita, Patrick de Paula também correu até o final. É bem difícil nesse momento. Algum jogador do Remo tem destoado muito negativamente. Você quer ouvir meu voto? Pode ser que de repente seu voto eu já estou dê uma decidido. clareada. Lembra que eu disse que o meio de campo do Remo com o Leonel Pico é um meio de campo que a gente pode confiar numa Série A? Sim. O meio de campo do Remo com o Patrick
é irreconhecível, amigos. Teste, Muito lento, tá. não consegue voltar para marcar, ainda não conseguiu dar um passe de qualidade, um passe objetivo que levasse o Remo a fazer alguma jogada de perigo, um gol. É muito difícil ver o Patrick jogando com a camisa do Clube do Remo, principalmente nesse jogo de agora. Muita expectativa foi criada em cima do nome dele e até agora retorno zero. Portanto, meu voto vai para ele. Falar que é um dos nomes que eu tava olhando que entraram. Aqui o Zé Wellison Corrêa se esforçou bastante, mas tá. Patrick também. Então, um voto no Léo Andrade, um voto no Marcelo Rangel. Foi o Marcelo Rangel, não? Quem foi o voto, o Max? Seu voto? Desculpa. Não, no morto eu não votei ninguém ainda. Ah, não, verdade. Max Souza, seu voto. Cara, eu vou no Patrick. Mas da forma que ele entrou, é claro que eu vou votar nele, beleza. Mas muito também foi do Osório, né? Que entrou com muita gente no local errado. Esse foi o grande X da questão. E o Patrick, apesar dele ter sido... Como é que eu posso dizer? Ele foi queimado no jogo de hoje, apesar dele não contribuir em muita coisa até aqui. Mas meu voto é nele. Não por culpa somente dele. Estava no lugar errado. Mas não corresponde às expectativas até agora. Nem no Parazão, onde o nível é fraquíssimo, e agora na Série A. Então a gente, baseado nessa sua menção honrosa... Já, tá? Tá bom, amigo. Tá bom, pode deixar. Baseado nessa menção honrosa que o Max trouxe aqui no Osório, eu começo a nossa análise, o Paulo Fernando, e vocês, Max e Andrezão, também podem participar dessa análise, dizendo que o Remo deu uma abdicada de jogar depois do 2-0 que fez. E as mudanças trazem isso. Quando a gente pega as mudanças aqui, o Remo muda 2 vezes no jogo, tá? Muda com 17 para 18 minutos do segundo tempo e depois muda com 23 do segundo tempo. Foram 6 minutos de diferença para as 5 mudanças. O Remo tira 3 atacantes, Diego Hernandes, João Pedro e Manga, e 2 meio-campistas, que estavam sendo meio-campistas ofensivos, por sinal, Vitor Bueno e Pico, para colocar um zagueiro, que foi o Kaique Almeida, 3 volantes, Patrick, Zé Wellison e Catarosa, e um atacante de lado, que é o Pikachu. As mudanças já mostram muito do que foi esse Remo depois que fez o segundo gol. E, digo mais, fazer 5 mudanças no intervalo tão pequeno de tempo é muito ser convicto de que o jogo vai continuar do jeito que está até o final. E não foi isso que aconteceu. O Remo, na minha opinião, foi punido por ter abdicado de jogar muito cedo, Paulo. Olha, o Osório, ele acreditou demais nas suas trocas. O Remo que jogou o primeiro tempo foi um Remo aguerrido, um Remo que marcou, um Remo que marcou, um Remo que criou e quando teve que dar porrada, deu porrada também. Foi o Remo do primeiro tempo. Aí vamos lá. No segundo tempo entram no time Patrick, Iago Pikachu, Zé Wellison, Kaique Almeida, Catarosa. Tem mais um aí, né? Foram só esses que entraram aí? Foram esses 5 aqui. Patrick, 5, Pikachu, né? Zé Wellison, Kaique e Catarosa. Foram 5 as modificações. Quando esses jogadores entraram, parece que o Remo se desarrumou todinho. Tá? O Remo se desarrumou todinho. E recebeu uma ordem que era proibido passar do meio de campo. O Remo que a gente viu do primeiro tempo, marcando a saída de bola do Mirassol lá em cima e obrigando o Mirassol a errar passes, sumiu do Mangueirão. O Mirassol começou a odiar o UFC, começando a ser encurralado pelo adversário, e aí veio o gongo e o treinador ia sentar o cara e ia dizer, ó, tua guarda tá baixa aqui, você tá apanhando em tal lugar, te fecha mais aqui. O Remo, já ali com 30 minutos, mostrava que estava chamando o Mirassol para cima dele mesmo.
Então, quando o Remo volta desse intervalo, as coisas pioraram. Porque o técnico do Mirassol, de uma forma inteligente, não poderia ser diferente, mexeu no time dele. Né? Botou esse Galeano, botou o Fogaça para jogar, botou o Aldo, que entrou muito bem, o Aldo Filho. E esses jogadores fizeram uma fumaça para cima do Remo. E o Remo não conseguiu mais ter a pegada e a marcação. Por quê? Zé Wellison não conseguiu, junto com o Patrick, fazer o que o Pico estava fazendo no meio de campo do clube do Remo. Que era chegar junto, espanar, não dar brecha para o adversário, não dar espaço. E você vai lembrar que durante a transmissão eu disse, se deixar esse time do Mirassol ficar tocando, olhar, vai tomar totó. E os últimos 15 minutos, cai que acontece o primeiro gol do Mirassol. Um gol desse que eu tinha acabado de dizer no comentário, que 2-0 é um resultado perigoso. Lembra que eu falava? Um resultado ilusório? Pois é. Eu disse, 2-0 é um resultado ilusório. Por quê? Porque o time que está perdendo, ele faz um gol, ele se enche, velho. Dá para chegar. E foi o que aconteceu. Quando o Mirassol fez o primeiro gol, alguns olharam para o outro aí, tem tempo para chegar. E foram para cima. E aí o Remo numa bola parada, que é uma das mazelas da equipe azulina. Bola parada na área do clube do Remo voltou a ser um Deus nos acuda. Porque ninguém sobe, ela estoura no Rangel. E foi assim que aconteceu o segundo gol da equipe do Mirassol. Nenhuma novidade, a gente dificílimo. Acabou o primeiro tempo agora do Palmeiras com Vitória. O Palmeiras está metendo só 3 no Vitória. Em ritmo de treino. Então não tem jogo fácil. Você abre 2-0 dentro de casa, é para matar, velho, o adversário. Tu não pode fazer o que o Remo fez. Então, parcela de culpa deste resultado vai para a caderneta do seu Osório. Porque ele fez uma salada de mudanças no segundo tempo, descaracterizou todinho o time que envolveu o Mirassol no primeiro tempo. Pikachu entrou, tu não sabe qual era do Pikachu. Eu esperei que o Pikachu fosse entrar na dele, que era cortando lá pelo lado direito. Colocou o Pikachu aqui do lado esquerdo. Com o pé trocado, né? Entendeu? E a bola nem chegou nele, né? Aí, jogadores que cansaram. Patrick de Paula ficou em campo até o final. O Aleph Manga teve momentos que virou lateral esquerdo, ajudando aqui atrás na zaga. Então, o treinador do Remo vai explicar daqui a pouco o que foi que ele quis fazer com toda essa salsa, essa lambança que ele fez aí. Vamos com o Pikachu? Vamos lá, Anderson Macedo. Bota o Pikachu na tela, então, para falar com a gente aí na Liberal. A frustração pelo gol tomado praticamente no final do jogo, mas levantar a cabeça, tem muita coisa para acontecer, a gente tem que tirar coisas positivas desse jogo, para que a gente possa continuar melhorando, né? E as coisas ruins que a gente teve, a gente possa trabalhar em cima disso para não cometer os mesmos erros e seguir em frente. Amanhã está mais próximo do que se imagina. Olha, a gente sabe que na Série A ainda tem 2 jogos para a gente fazer ainda pelo estadual, e Série A é só na próxima semana, né? Lógico que tem um peso muito grande, né, da gente tirar das costas essa primeira vitória, para ela vir, para te dar confiança, para te dar moral. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Acho que teve grande evolução do primeiro jogo para esse, e a intenção é essa, né? Continuar melhorando, continuar evoluindo, e se jogar dessa maneira, tenho certeza que logo a gente possa conseguir nossos primeiros 3 pontos nessa competição. Tá aí então, falamos com o Iago Pikachu ao vivo na nossa programação. Obrigado, inclusive, ao Maxi Souza
pela entrevista. Agora a gente está encerrando no sistema. Pikachu, que foi um desses crucificados, digamos assim, por conta da atuação, muito porque ele não estava jogando na dele, né? Mas esse aí não tem culpa de nada e é uma vítima. Ele é uma vítima. Porque o Pikachu bem escalado na dele, ele rende para a equipe. Agora, deixar o Pikachu entrar do jeito que entrou e posicionando ele do lado onde ele praticamente não sabe jogar, que é o lado onde... E inclusive numa posição, se ainda fosse enfiado pelo lado esquerdo, tudo bem. Mas colocar o Pikachu para marcar praticamente aqui no meio de campo é complicado. É complicado. Bora, né? Vamos lá, vamos ouvir Juan Carlos Osório, treinador do Clube do Remo, ao vivo aqui na sua liberdade. Do Remo hoje. Estreia. Boa noite, Juan Carlos Osório, Bruno Amâncio, canal Premier. Um prazer falar pela primeira vez com você. O Remo tem um elenco grande, aí cerca de 40 jogadores, se contar com os juniores também. E necessário nesse momento, pela questão de 2 competições juntas. Mas isso vai ter que mudar nos próximos dias, nas próximas semanas. Como tem sido feita essa avaliação de um elenco que daqui talvez 2, 3 semanas terá que ser diminuído? Como você tem avaliado entre Campeonato Brasileiro e Campeonato Paraense para definir quais jogadores vão seguir nesse elenco? Boa noite, obrigado. Lo primero es, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que tenemos que tener un elenco máximo de 30 jugadores, incluyendo a goleros. Tenemos un solo campo para entrenar. Y la forma de hacerlo es 2 jugadores por posición en 11 posiciones de campo. 11, no 10, 11. 2 por posición, al final total 22 atletas, más los goleros 3, 25. Y 5 que puedan, como Caíque, jugar de zaguero o de marcador. ¿Da para entender? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la manera. Ahora, lo más importante para el club es el Brasileirão. Segundo, el estadual, el de Pará. Y ahí vamos a dividir al equipo. Boa noite, Osório. Eu sou o Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Ontem o Remo completou um mês desde a apresentação lá no CT do Retrô, em Camaragibe, dia 3 de janeiro, ontem dia 3 de fevereiro. Ainda há pouco o Rafael Guanais falou que o time dele ainda está numa pré-temporada. Queria te perguntar se é o caso do Remo, está em construção ainda de desempenho, em busca de melhores resultados, você está em dúvida em relação às peças aí essenciais para o Campeonato Brasileiro, as que podem te ajudar nas outras competições, e queria, se possível, se você falasse o porquê de ter feito um primeiro tempo tão bom e aos 25 da segunda etapa já ter esgotado todas as substituições. Obrigado e boa noite. Boa noite. La segunda ya la contesté. Bajamos la intensidad porque se cansaron los atletas. Caso concreto, el cabeza de área, Leonel, que había tenido un excelente primer tiempo y 15 del segundo. Ahora, Leonel, Pico, Víctor Bueno, Sewellison, Franco Catarossi, Brian, Cufré, llegaron hace 10 días y apenas onte en la noche fue dado de inscrito Víctor Bueno y Leonel. Ahora, yo pienso que de la otra semana en adelante ya el elenco va a estar reducido y ya con los días va a mejorar la condición atlética de todos nuestros atletas. Nos vamos a enfocar en los 25, 30 y con ellos vamos a participar y a competir todo el torneo. Boa noite, treinador. Sou Maxi Souza, Grupo Liberal.
com base, claro, nos seus estudos visando o Mirassol, que é uma equipe muito perigosa, demonstrou isso ano passado e tem uma base muito sólida para esse ano de 2026. O Mirassol tentou emplacar muito, como sempre, uma marcação-pressão, dificultando a saída de bola. O Remo conseguiu reverter um pouco essa intensidade com a linha alta, uma linha bem intensa, inclusive, do Mirassol. E o Remo conseguiu se impor no primeiro tempo, tanto que conseguiu os 2 gols. O Remo, com base nas suas mudanças, o senhor falou que não gosta da palavra improvisação. Só que eu queria entender por qual motivo o Patrick de Paula, por exemplo, termina até jogando como uma base de centroavante. O Pikachu você já explicou jogando pelo lado esquerdo. Só que eu percebi, se o senhor discordar, fica à vontade, uma certa fragilidade na compactação do lado esquerdo de defesa do Remo, onde o Mirassol ganhou muitas segundas bolas. Eu queria que o senhor avaliasse essa questão e, em cima disso, se as suas mudanças foram para proteger o Remo em prol do resultado ou se fisicamente, com base no que o senhor já falou, isso pode ter interferido no rendimento da equipe. Reitero, creo que físicamente los jugadores, varios de ellos están para 60 minutos. No es que yo no guste de la palabra improvisación. No es que yo no guste de la palabra improvisación, sino que no es una improvisación. Improvisación es cuando se hace una cosa por primera vez. En el día a día, en el entreno, lo trabajamos muchas veces. Entonces, a seguir trabajando, a buscar las mejores complementariedades. Yo creo que Lionel puede jugar con cualquiera de los otros atletas. Hay otros que no pueden jugar con cualquiera. Entonces, con los entrenamientos y con los juegos, seguramente que vamos a mejorar el funcionamiento del equipo. Osorio, muchas gracias por hablar con nosotros hoy, una vez más. No voy acá, soy MacGyver de Radio Mais Macapá, e me gostaria de saber de ti, como pensas que o Clube do Remo vai jogar na próxima partida ante, não Águia, pero a maior partida que é contra ante Paysandu, porque não vou cobrar-lhe esquemas táticos ou algo assim. Eu creio que por quinto ou sexto jogo a equipe estará um pouquinho mais consolidada, pero para este jogo de hoje também Remo acabou quando cambiaste os jogadores, miraste que falta um pouquinho de qualidade para os jogadores que entraram antes los que empezaron jugando. Buenas noches. No, yo no creo que hay duda alguna sobre la calidad de Pikachu, por ejemplo. Yo creo que tiene mucha calidad, mas en esa posición de extremo y jugando hacia adentro, yo creo que él va a ser y ha sido bueno las veces que ha entrado y que pueda jugar. Sin embargo, creo que hay momentos donde va a jugar con Víctor Bueno en el mismo 11 y ahí miraremos la calidad de él. Sobre el juego de Paysandú, entiendo que es un rival, es el derbi de la ciudad, es un clásico como se fala en Sudamérica y lo vamos a enfrentar con un equipo mixto de los que jugaron hoy y de los que van a jugar mañana. Osorio, boa noite. Prazer falar com você novamente. O jogo do Mirassol fica uma lição de tudo que você já falou. Jogadores de multifunções em campo. E aí depois tem o Atlético Mineiro fora de casa. E o Inter dentro de casa. A equipe tem que começar a se moldar sobre todos os aspectos. Um abraço. Yo creo que es muy importante para todo el elenco estos 3 partidos, el de hoy, el de mañana y el del domingo, que para la próxima semana tenemos que reducir el elenco de 40 a 30 y ahí ya tendremos muy definido las posibles mudanzas, las posibles trocas, las rotaciones y seguir
tratando de tener siempre el equipo fresco y bien preparado para el próximo juego. Professor Osório, Danilo Magela da TV Record. Fugindo um pouco do jogo, mas falando uma pergunta relacionada a um momento da temporada, o senhor falou que na sua apresentação o senhor é adepto, o senhor utiliza a metodologia da periodização tática da escola portuguesa. E do pouco que eu estudei, é uma metodologia que ela depende muito dos seus morfociclos inteiros, né, para criar as propensões necessárias para os atletas, para que eles possam ter os estímulos necessários para colocar as concepções de jogo dentro de campo. Como é que o senhor pretende continuar com essa metodologia durante essa temporada, sendo que o Remo é a equipe que mais vai fazer viagens, logo vai ter menos tempo para recuperar, logo vai ter menos tempo para também treinar essas concepções de jogo? Muito obrigado. Primero, veo que en su pregunta ha estudiado la periodización táctica. Entrenamos siempre, como la palabra que usted utilizó, propensiones, la manera nuestra de jugar. Y yo creo que sí vamos a continuar con esa metodología. Normalmente entrenamos hora y cuarto en campo. Mucho caliente acá, muy caliente, mucha humedad, más los viajes. La idea es entrenar lo preciso, seguir con esas propensiones, las complementariedades de un elenco más reducido que entrene todos los días esa hora. Ahora, en este momento, con el elenco tan grande, hay atletas que entrenan el 60, el 70% y hay otros que entrenan el 30%. Para poder mejorar colectivamente precisamos que todos los atletas entrenen la hora completa. Y yo creo que ahora que se reduce el elenco vamos a lograrlo. A gente agradece ao técnico Osório pela entrevista coletiva e deseja boa noite a todos. Amanhã tem Remo e Águia pelo Campeonato Paraense. Boa noite. E Diogo Puget, você acabou de acompanhar a entrevista coletiva com o treinador Juan Carlos Osório do Clube do Remo. Eu achei a entrevista do Guanais mais interessante, mais divertida do que a do Osório. Por quê, Paulo Fernando? Ele tem que explicar sempre a mesma coisa. Do porquê que ele improvisou tal jogador, mas porque também isso é uma pergunta latente do torcedor azulino. Bora pro português claro? Diga. Bora pro português claro? Vai lá. Bora lá. Torcedor que está acompanhando a gente, que está na live aí e que acredita no nosso trabalho, sabe que a gente não vem para cá para fazer firula, fazer gracinha. A gente sempre fala o português claro, né? Então bora pro português claro. O Osório já disse ali o seguinte, ele quer 30 jogadores. Ou seja, ele está incomodado com o número de pereba que ele está vendo lá. Ele quer dar uma vassourada no Baianão. Certo. Tá? Tem muita pereba, é isso que ele quer dizer. Tem jogador que ele não vai conseguir contar ali. Então não adianta ficar comendo e dormindo se o cara não quer. Certo? Então bora lá. Segunda coisa. O Osório, ele teve culpa desse empate, em parte. Eu não vou depositar toda a culpa nele, não. Em parte. Porque é o seguinte, eu posso ser o maior cozinheiro do mundo. Se tu não me der uma cozinha boa e boa condição, não dá. O Remo mostrou no primeiro tempo, enquanto teve qualidade de jogadores, que tem condições de disputar a primeira divisão. Eu tô certo ou tô errado? Tá certo. Você viu o que ele falou do argentino? O argentino é um jogador diferenciado. Entrou, colocou a camisa, jogou bola, acabou. Tá entendendo? Entrou, caiu com uma luva ali do lado do Zé Ricardo, que é outro jogador também que chegou muito bem. Agora, tem jogadores que vão para o segundo jogo e que não fede e não cheira. Entendeu? Não fede e não cheira. E o Remo vai ficar o quê? Vai morrer abraçado com o cara? A primeira divisão é um campeonato muito rápido, tá? Ela não dá tempo ainda. E outra coisa, ela não te dá tempo para te ficar chorando o leite derramado.
O clube do Remo precisa entender que ele está disputando uma primeira divisão e que o time que ganhou dele na semana passada está tomando de 5 do Palmeiras agora. 5! Aí o torcedor pula com toda a razão, diz: ei, Bad, mas ele mexeu na hora errada. Mas ele tinha que mexer, porque o Pipo aguentou correr. O Pico, eu não sei, rapaz, esse Pipo é... O Pico aguentou correr apenas 60 minutos. 90 ainda não dá. Entendeu? E aí, quando ele tira o Pico e bota um Patrick, a coisa desenrola. O Remo, além de fazer as modificações, o Remo se retraiu. E com um detalhe, hein? Com um detalhe. Além de se retrair, o Mirassol, que diferente do clube do Remo, que o time do primeiro tempo foi o que encantou o torcedor e o do segundo tempo deixou o torcedor com o cachorro atrás da orelha, o time do Mirassol, quando mexeu, melhorou. Tocou bola, ele oxigenou o time dele. Ele botou combustível. Enquanto o Remo, os jogadores que entraram de forma perdida no jogo. O Kaique pelo lado direito, nada fez. Ali pelo lado esquerdo, nada fez. E nem podia fazer. O cara é zagueiro, pô. O Pikachu, que é um homem de 1-2, um homem que sai de trás com a bola e que finaliza, ele bota na linha de meio de campo pelo lado esquerdo. O Patrick, mais uma vez, você lembra contra o Vitória? Ele entrou na mesma posição, lá do outro lado, se escondeu no jogo de novo. E o Remo ficou sem ninguém na frente, você notou isso? O Remo acabou sem ninguém na frente. Eu notei, eu falei pra ti. O atacante do Remo no final do jogo era o Pikachu e o Patrick de Paula que tava com a língua de fora. Que não é atacante, é volante, pô. Então, é uma grande oportunidade para fazer o seguinte. Mantenha a cabeça no lugar. A cabeça tá inchada por causa do jeito que foi o resultado. Reúne amanhã no Baenão. Ó, deu para notar que essa parte aqui vai. Essa outra parte aqui vai ficar só sujando o uniforme. E faz o que tem que fazer. O treinador disse 400 vezes ali: eu quero 2 jogadores em cada posição. Ele disse 22. Lembra? Com mais 32. Com mais os goleiros. 25. Pois é. Então, o Osório não pode também tirar leite de pedra. Tem jogadores que já mostraram que não tem qualidade nem condições para disputarem a primeira divisão. Então tem que se fazer alguma coisa e tem que se fazer agora, enquanto há tempo. É o segundo jogo, é um empate que tem um sabor amargo, mas é o primeiro ponto do Remo na primeira divisão.